já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Diga, e todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Declare novamente, diga: tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez. Os dias já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Erga a voz e diga: de todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te diga: e teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, oh. Diga pra ele: só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, e não há outro, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Diga pra ele: só tu és santo, só tu és santo.
tu és, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Você pode levantar suas mãos para os céus e declarar mais uma vez que Ele é santo, 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 santo. Oh, Ele está aqui. Levante as suas mãos, você que pode, mais alto. Não há outro como tu, Não há outro como tu, não há outro como Jesus. mais uma vez. Aleluia. Só tu és. Você pode aplaudir aquele que reina para todo sempre, aquele que era, que é. Oh, o nosso Deus, o nosso Pai. Obrigado, Senhor. Entre, fica à vontade aqui. Muda tudo de lugar. Faz da sua forma, da sua maneira, do teu jeito. Aleluia. Ele está aqui, amém? Eu estava ali, eu tinha preparado um discurso. O que eu ia falar? Gente, mas não dá para falar, não tenho o que falar. Só quem está aqui sabe que é difícil. Quando eu ouvi falar da pastora Raquel, o pastor Cote, ele fala nas aulas de manhã da IFOL, ele fala muito dela. E a gente acha ele é inteligente demais, mas ele fala assim: olha, vocês acham que eu sou inteligente? A minha mulher é o dobro. Eu falei, uau. E aí eu falei, e comecei a pesquisar, conhecer ela. E aí eu fui olhar os seminários da Arqueiras, que é o meu desejo fazer, vou fazer ainda, em nome de Jesus. Foi agora, né? Não consegui ir, mas ano que vem está na minha lista. E eu fiquei olhando, pesquisando, e todas as vezes, aí fui para o IFOL 2. E ele falava assim, aí eu não conhecia ela, pessoalmente. Aí ela foi lá, dar um oi pra gente, ela estava no aconselhamento, e aí ele falou assim, vem aqui que eu quero apresentar a minha esposa. Aí ele falou um apelido dela, que eu falei, nossa, que legal. E eu achava que ela era brava, porque, sabe, ela é séria. E eu falei, nossa, deve ser muito brava. Aí a pastora Renata falava para mim, não, ela é muito querida. E eu falei, eu queria tanto levar ela, mas não, né, ela não vai querer. E a pastora Renata falava, não, ele é um amor. Eu falei, não, ainda não. Aí ano passado eu trouxe a Vivi aqui, aí esse ano a pastora Renata falou, vai lá. Aí eu perdi a data que a pastora Renata tinha dado para mim pedir para o pastor Cote. Aí liguei, aí ele falou assim, olha, pastora Leia, liga para minha esposa, vê se ela não tem agenda. Eu falei, meu Deus, eu estava no mercado com meu marido, eu falei, meu Deus, agora, ela não vai poder também. Aí quando eu mandei, falei assim, eu vou orar. E orei, e a pastora Raquel falou assim, eu vou orar ao Senhor. E eu, do outro lado, falei assim, eu contei isso para vocês, né, no dia do sim, e falei assim, eu orei também, eu fiquei orando. E quando ela falou assim, olha, pastora Leia, eu digo sim, aceito. E eu fiquei igual uma louca, uau, Jesus, obrigado, tu é bom. Gente, era isso, porque eu estava orando há muito tempo. E eu queria alguém que acrescentasse nesse momento, não podia ser qualquer pessoa. E o Senhor falou, precisa ser uma pessoa que acrescentou na sua vida. Para esse novo tempo, para essa nova casa, para esse novo, para essa mudança que está entrando a igreja, o seu ministério. Precisa ser alguém que vai edificar, vai consolidar o que eu estou preparando para você. Então se prepara. E quando ela falou sim, e a gente conversando todas as conversas, eu falei, meu Deus, eu ficava lendo várias vezes, eu falei, gente, vai ser sobrenatural. E hoje, com muito prazer,
que eu recebo aqui. Eu gostaria que vocês, com o coração aberto, não saia do seu lugar. Você que está fazendo alguma coisa, pare agora. É o momento de você ouvir. Tem uma palavra do Senhor para você, através da vida da pastora Raquel. Amém? Então vamos recebê-la com muita alegria, em nome de Jesus. Aleluia. Pastora, fique à vontade, essa casa é sua. E deixa Deus te usar da melhor forma, da maneira que... Amém. Depois dessa, né, que Deus tem misericórdia de mim. Gente, pode sentar. Fiquei. Obrigada. Bom, com esse título, Mulheres que Acrescentam, eu pensei, como que uma mulher pode acrescentar em alguma coisa ou a alguém, se ela se sente diminuída, se ela está ferida, se ela mesmo não acha que ela é capaz, né? Então, em cima dessa proposta, eu vou falar um pouquinho sobre o ressignificar, quando o significado vem de Deus. A gente ouve muito essa palavra ressignificar com os coaches, né? Com os psicólogos, mas eu vou falar um pouco quando Deus te dá o real significado na sua vida. Porque muitas vezes a gente recebe o significado sobre as nossas vidas, nosso ministério, a nossa personalidade, de uma maneira torcida, que pode nos impedir de ser mulher que acrescenta, né? Então, vamos orar um pouquinho antes. Senhor Deus, nós oramos, Senhor Deus, te pedindo que o Senhor ministre essa palavra em cada um de nós, que o teu Espírito Santo esteja à vontade, que possa permear, Senhor Deus, nas necessidades de cada uma aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós queremos dizer que Tu és a principal pessoa aqui, que o Teu Espírito Santo possa agir dentro do ministério da sabedoria, do conselho e da revelação, em nome de Jesus. Amém. Bom, em Mateus 8, de 22 a 26, fala uma passagem muito interessante. Foi logo depois da segunda multiplicação dos pães que Jesus fez, ele entrou na Betsaida. Fala assim: então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, porém, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. E, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? E, levantando ele os olhos, disse: estou vendo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Depois o mandou para casa, dizendo: mas não entres na aldeia. Temos aqui um cego que Jesus curou de uma forma diferente. Mas por que Jesus faria um milagre tão diferente, que não fosse imediato? Porque, geralmente, quando Jesus fazia um milagre, o milagre era imediato, né? Quando ele orava para o paralítico levantar, ele levantava. Quando ele orava pelo coxo, o coxo andava, e vários cegos também. Mas, dessa vez, ele não fez um milagre imediato. E eu acho isso muito interessante. O milagre que precisasse de outro toque, é a primeira vez que Jesus faz algo do tipo. Jesus ainda pergunta: vês alguma coisa? E o rapaz responde: vejo, mas não vejo o homem como homens, mas como criaturas, como coisas, como árvores. Ou seja, vejo, mas não enxergo o real significado. O que Jesus quer nos ensinar aqui? Pensa bem. Antes de Jesus fazer o ato de cuspir nos olhos e dar o primeiro toque, ele tira o jovem da aldeia. Ele pega ele pela mão e tira da aldeia. Jesus queria ensinar algo sobre a influência do lugar, sobre a maneira como vemos as coisas.
O lugar que convivemos influencia nossa cosmovisão. E a gente já aprendeu isso quando nos convertemos, né? Precisamos deixar lugares, pessoas que são nossos companheiros de pecado, para aprendermos uma nova conduta de vida. Jesus estava ali, vindo do segundo milagre da multiplicação dos pães, onde havia ensinado aos discípulos que a matemática de Deus é diferente, em que mesmo com pouco, mas com disposição e generosidade, podemos suprir necessidade humana. Na primeira multiplicação dos pães, Jesus queria ensinar a provisão aos discípulos, onde um rapaz, que estava perto dos discípulos, ele proveu 5 pães e 2 peixinhos, de onde sobraram 12 cestos cheios. Pensa bem, sobrou 1 cesto para cada família dos discípulos de Jesus. Na segunda multiplicação, os próprios discípulos tinham 7 pães e os peixinhos. Já não era alguém próximo, já não era um rapaz, eram os próprios discípulos que tinham 7 pães e os peixinhos, onde sobraram 7 cestos cheios. Jesus, que ensinou, queria ensinar algo sobre primeira multiplicação. Eu ensinei para vocês o que eu posso fazer com alguém disposto. A segunda multiplicação, eu quero que vocês tirem daquilo que vocês têm. Vocês vão prover o que vocês têm para a multidão. Jesus quer dar ênfase aqui na importância do processo para modificar uma cultura. Isso significa, gente, que o milagre em si, ele tem um problema. O milagre não forma caráter. O processo forma. Para modificar uma cosmovisão, precisa do processo. A maneira como somos acostumados a agir precisa de um processo. Perguntar ao cego se via alguma coisa e deixá-lo ele responder, dá a ele consciência que o que ele vê pode não ser a realidade. Então, depois desse processo, vem o segundo toque, o toque espiritual, onde ele enxerga a realidade. Ressignificar é o segundo toque de Jesus. A visão dele para nós. O toque da revelação do nosso propósito nas circunstâncias em que vivemos. Livre das manipulações, das interferências de uma cultura, de uma visão curada a respeito de nós mesmos. Já não é mais, você não é a pessoa que os outros dizem que você é. Você agora é quem Jesus diz que você é. O seu propósito é resgatado. A gente fala muito sobre isso na IFOL, né? Que quando a pessoa ela nasce, e os pais, que são os primeiros profetas, eles lançam uma palavra de maldição, isso fere o propósito da criança. Então, às vezes, ela precisa de segundo toque nesse sentido. Porque toda criança nasce com um propósito perfeito para servir a Deus. Mas se os profetas, que são os pais, os professores, as autoridades, eles falam que você é burra, que você não presta, não vai dar em nada, ele fere o seu propósito. Porque Deus te fez para você dar em alguma coisa. Você vai dar certo. Ele te criou para isso. Então, diante de um fato da nossa história de vida, é normal que façamos uma leitura através de uma lente desajustada da nossa alma ferida e rejeitada, que recebemos essa leitura como verdade. Ver homens como árvores só tem sentido para quem está longe do relacionamento humano. Ver homens como árvores fala sobre uma falta de empatia. É preciso alinhar essas leituras com a verdade segundo Deus. Então, primeiro, vá ao médico certo. Procure saber de Deus se aquela leitura está correta ou não.
Ressignificar é atribuir um novo significado a algo ou a alguém e fazer uma nova leitura do fato. A ressignificação é um elemento importante no processo criativo, onde a habilidade de atribuir novas importâncias a um evento comum se torna útil e propicia prazer e cura as pessoas. Em Gênesis 1, fala sobre o início da criação. E ali aponta um problema após a criação dos céus e a terra. Não sei se vocês lembram. Né? No princípio era Deus e havia a terra. Aí fala, a terra estava vazia e havia trevas sobre o abismo. Bem no início da palavra. Ali havia um problema. Agora veja, Deus não viu o problema no problema, mas Ele viu a solução para o problema. Havia trevas, então Deus criou a luz. A terra estava vazia, então Deus começou a criar as coisas para preenchê-la. Todo problema esconde uma solução, uma criatividade para superarem solução e utilidade. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus espera uma ordem sua, uma palavra para mudar a sua situação. Então, se você está em trevas, se você está em crise, se você está desesperado, profetiza uma palavra de Deus sobre o seu problema. Porque o Espírito Santo paira até que você profetize sobre a situação. Isso aconteceu com Deus e funcionou. Vai funcionar para você também. Depois desse pequeno entrave, Deus cria a luz, os astros, a natureza, o homem, coloca ordem, cada coisa no seu lugar, com seu devido propósito e descansa, contemplando a natureza, a beleza da sua criação. Aquilo que está em trevas em você pode esconder um propósito. O Espírito espera pela palavra de Deus para criar algo a partir das suas trevas. Em Mateus 16, 18, Jesus pergunta aos discípulos como ele era visto aos homens. Né? O que os homens dizem que eu sou? Depois ele volta a pergunta para aqueles que são próximos, discípulos, para eles mesmos. E logo após Pedro ter respondido pelo Espírito que Jesus era o ungido de Deus, Jesus respondeu: pois também digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando ele disse, tu és Pedro, ele apontou para ele, sobre essa pedra, eu, Jesus, a pedra de esquina, você edificará a igreja. A identidade de Pedro estava atrelada ao seu nome, pedra. Uma identidade, uma personalidade dura, bruta, inflexível, imutável. Seria essas trevas de Pedro? Mas a revelação que Pedro teve da verdadeira identidade do Messias transformaria a sua própria identidade. Por isso é importante termos relacionamento íntimo com Deus. Porque quando mais conhecemos Deus, mais recebemos a revelação de quem nós somos. Sobre essa pedra edificarei a igreja, a pedra principal, a pedra de esquina, a rocha onde uma casa edificada com fundamentos fortes, edificarei a minha igreja. A pedra na vida de Pedro, na sua identidade, não era ele mesmo, era Jesus. Os olhos da visão de Pedro, de quem ele era uma identidade forte, foi deslocada e focada em Jesus. Ele seria a fortaleza de Pedro. Era assim que Pedro deveria focar a sua identidade. E pense bem, essa revelação clara sobre a sua identidade iria ajustar o seu propósito, o seu ministério, o seu chamado,
Você sabia que o seu nome significa alguma coisa atrelada ao seu propósito? Sobre essa revelação de quem Pedro era, ele edificaria o seu chamado à igreja de Cristo. Jesus ressignificou sua identidade. A palavra de Deus sobre Pedro criou uma nova realidade. Vemos Deus ressignificar a identidade, afirmando através de trocas de nomes também na Bíblia. Abraão, Sarai, Sara, Jacó, Israel. Mas essa troca de nomes se deu ao propósito de Deus. Abrão iria se multiplicar na terra. Abraão. Sarai iria gerar um filho na sua esterilidade. Sara. Jacó recebeu um novo nome por ter lutado bravamente com o anjo para que recebesse a bênção de Deus. Mas há uma história muito interessante em que Jesus ressignifica o dom de uma mulher. A gente ouviu sobre ela hoje na hora do dízimo. A mulher samaritana, em João 4. A mulher do poço de Jacó, onde Jesus descansou para saciar sua fome e sede. Numa conversa descontraída, onde Jesus puxou o assunto, pedindo um favor da minha água. Nessa conversa, Jesus destrincha a sua história, tocando na sua vergonha e dor. Dizendo que ela já teve 5 maridos e atual já não era marido. Nesse contexto, podemos dizer que essa mulher não tinha problema de comunicação. Puxou o assunto com um homem judeu, uma nacionalidade no qual havia uma rivalidade com o seu povo, e além do mais, ela conseguiu se casar com 5 e viver com mais um, caso ela era boa de conversa. Ao receber Jesus como Messias, não pensa 2 vezes. Quer ir para a cidade contar a novidade para os homens daquela cidade. Jesus transformou o seu dom de comunicação para um ofício de mensageira do Evangelho. Seu dom agora tinha um propósito eterno. Numa versão atualizadíssima, ela deixou de ser fofoqueira ou uma divulgadora de fake news para ser uma proclamadora da verdade. Trouxe libertação numa cidade. Isso nos ensina que não devemos nos envergonhar dos nossos insucessos, dos nossos fracassos. Atrás deles, Deus pode ressignificar, nos dar um novo entendimento, um novo foco, novas possibilidades. Algumas dificuldades que eu tinha em minha vida e que eu pensava fazer parte da minha personalidade foram totalmente modificadas quando eu busquei a Deus o significado. Talvez você também tenha que colocar para Deus algumas das suas dificuldades, e pode ser que você precise desse segundo toque de Jesus, como eu precisei. Então, um dia eu perguntei para Deus, eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho dificuldade em esperar as coisas acontecer com expectativa, mas perguntei, tem alguma coisa, né? Porque a gente olhava aquela palavra que fala, lançai para Deus toda a sua ansiedade, que Ele cuidará de você. Eu sempre julgava ansiedade, aí eu pegava de volta, julgava e pegava de volta. Mas como que é esse negócio de deixar a ansiedade, né? Eu deixo em nome de Jesus, é só orar, porque eu não conseguia. Então, Deus me lembrou que quando eu era pequena, eu gostava muito quando eu ganhava boneca, porque eu gostava muito de boneca. Quando eu ganhava um brinquedo, uma boneca, eu saía de carro com meu pai mostrando para todo mundo. E era Natal, e eu tinha ganhado uma, na minha época era Suzy, não era nem Barbie, era Suzy, aquela bem magrinha. Então eu fui para fora de casa e fiquei sentada, mostrando para todo mundo que passasse minha boneca nova. E nesse tempo passou um rapaz, estava bêbado. E ele olhou para mim e falou, ai, que linda, você gosta de boneca? Eu falei, gosto. Ah, você gosta? Gosta. Se você ficar aí e me esperar, eu vou te dar uma boneca desse tamanho, do seu tamanho. Você quer? Quero.
Mas você não pode sair daí. Se você sair, você não vai ganhar a boneca. É criança. Imagina ganhar uma boneca assim, né? Para a gente é Deus, né? É um milagre de Deus. Mas, enfim, eu não saí de lá. Nem para comer. Eu lembro que minha mãe chamava para entrar em casa para almoçar, e eu falava, traz aqui para mim. Eu fiquei até a noite. Esse cara não voltou. E Deus me lembrou disso. E aí ele falou assim, aquilo que eu prometo, eu cumpro. Aquele bêbado não era eu. Quando não foi eu que tiver prometido, não significa que sou eu. Então, eu quero que você entre para casa e descanse em mim. E eu entendi que eu precisava de enxergar que a minha ansiedade não era da minha personalidade. Havia um trauma, uma ferida. Então, eu descansei. E há pouco tempo, né, consegui vencer isso daí. E aí, há pouco tempo, Deus falou assim, você já está bem, né, de ansiedade? Falei, estou conseguindo esperar, tá. Agora eu quero que você vá para fora, quando eu te prometer uma coisa, porque eu quero que você espere com expectativa em mim. Outro ressignificado. Quando eu tinha ouvido Deus sobre aquela situação, foi fundamental para descansar e saber esperar em Deus. Minha história estava sendo mudada, agora eu poderia discernir sobre quem promete para mim e como esperar. A minha ansiedade mudou de medo para expectativa, de incredulidade para fé. Uma outra situação que eu passei, porque eu tinha muita dificuldade de receber pessoas na minha casa. E quando a gente veio para Curitiba, a gente veio para abrir uma agência missionária. A gente não casou e teve nossa casa de cara. Nós casamos e abrimos uma base missionária. Então, tinha 7 pessoas que moravam com a gente. E eu tinha muita dificuldade. Toda vez que chegava alguém em casa, eu não recebia de cara. A minha tendência era eu ir para o lugar mais longe, mais distante da porta e chegar por último. Só que um dia eu perguntei para Deus, tem alguma coisa errada aí? Né? Porque eu justificava assim, eu sou tímida no princípio, depois eu me solto. Né? Não tem essas coisas que a gente não entende, né? Falei, Deus, deve ter alguma coisa errada, porque o Senhor não me chamaria para ser uma diretora de uma base missionária com esse tipo de problema, de não conseguir receber as pessoas. E aí eu perguntei, Deus, o que foi que aconteceu? E aí ele me lembrou que quando eu devia ter uns 10 anos, a minha irmã chegou com o namorado novo dela em casa, e eu corri na frente para conhecê-lo. E quando eu cheguei, ele virou e falou assim, essa que é a sua irmã que você quer apresentar? Ela olhou e falou assim, não, é a outra, porque eu tinha uma outra irmã mais nova que ela era muito bonita, de olho azul, ela ainda é, né? De olho azul, e ela falou, não, é a outra. E Deus me falou, a partir daquele momento, você escolheu ser a última a chegar, para você não passar esse tipo de constrangimento. Agora eu quero que você posicione. Toda vez que chegar alguém na sua casa, você vai correr até isso se tornar uma realidade na sua vida. Porque quando a gente fica muito tempo fazendo aquelas mesmas coisas, é como se a gente ficasse com o braço engessado. A gente não precisa de uma fisioterapia depois. Então, Deus falou, você precisa dessa fisioterapia. Você vai se forçar a receber as pessoas. Hoje eu não tenho nenhum tipo de problema, porque esse ressignificar na minha vida já tem um tempo. Mas eu acho muito interessante, porque às vezes a gente acomoda numa situação e parece que isso não encaixa no seu propósito, né? Tipo, se Deus te chama para fazer uma coisa, você gosta de fazer alguma coisa, mas tem alguma coisa na sua personalidade que não encaixa naquilo. Será que a gente não tem que perguntar para Deus se tem alguma coisa que Ele precisa revelar para nós, para que Ele nos dê o real significado na nossa vida? Né? Então, é importante a gente perguntar. Então, vocês percebem que tudo teve uma origem, que eu precisava buscar a verdade em Deus, e não a leitura distorcida que eu fiz?
Em 2 Reis 6:5, nos conta a história do machado. Não sei se vocês lembram. Era casa de profetas, eles queriam atravessar o rio e construir outras casas, e eles tinham um machado que era emprestado. E esse machado se desprendeu, e aquele ferro caiu no rio. E ele, o filho de profeta pediu a Eliseu ajuda, porque não era dele. E o que Eliseu fez? Ele perguntou a Eliseu, ele perguntou ao moço, onde foi que caiu? Ele teve que apontar para onde foi que se perdeu. E depois que ele disse onde que se perdeu, Eliseu vai e lança um pedaço de madeiro que faz o ferro flutuar. O que eu quero dizer com isso? Que quando Deus, quando você pergunta para Deus aonde está o real significado, Ele muda a natureza da situação. Ferro não flutua, mas ele flutuou. Por quê? Porque o madeiro foi lançado sobre aquela situação. Então, aplicar a cruz sobre a sua situação difícil vai mudar a natureza da situação na sua vida. Situações difíceis que passamos nos levam a uma revelação mais profunda, onde Deus quer nos levar. Outra história que eu tenho, senso de responsabilidade como um peso na minha vida. Tudo eu acho que eu tenho que ser resposta para tudo. Gente, até trocar a lâmpada, eu faço tudo para não precisar do corte. Que bobagem, né? Mas se eu puder trocar uma lâmpada sem pedir para ele, eu faço. Mas aí eu perguntei, Deus, o que é isso? Minha mãe tinha, meu irmão tinha 6 meses quando a minha mãe engravidou de mim. E eu lembro que durante muito tempo eu achava que eu era mais velha do que ele. Eu cuidava dele. Então eu percebi que eu recebi uma culpa de ser um peso para minha mãe, porque ela engravidou enquanto meu irmão era novo. Então eu me tornei um peso para ela. Então, para mim não tornar um peso para ela e para as pessoas, porque eu fiz essa leitura de que eu nasci para ser um peso, então eu vou fazer tudo para não ser um peso na vida das pessoas. E isso se repete aonde eu vou. E eu falei, Deus, mas isso aconteceu. Isso é um fato. Mas aí Deus falou assim, mas você vai fazer uma nova leitura. Você nasceu próximo do seu irmão, porque o seu propósito é cuidar do próximo. O seu propósito é relacionamento, e não ser um peso. Você vai ajudar, mas você não vai ser responsável pelo peso em si. Então, qual era o meu propósito? Eu nasci, então, para ajudar o próximo. E, por fim, o significado que eu recebi do meu pai. Quando eu era pequeno, meu pai sempre me chamava de rebelde. Eu contava para todo mundo, mas ele ria. Essa menina é rebelde. Tudo que ela quer, ela bate o pé até conseguir. E eu achava que era um nome lindo, rebelde, né? Porque ele falava lindo. Ele achava... E aí eu converti, falei, mas eu não quero esse nome, não. Esse nome não é bonito, não. Rebelde. Né? Mas meu pai, depois que eu me casei, que eu tive os filhos, meu pai teve câncer. E quando ele estava, foi o câncer que ele teve já era terminal. E ele estava em casa, e a minha irmã me chamou. Falou, Kel, vem cá que o papai está falando umas coisas, vem cá para você escutar.
é dar o real significado de quando Ele te projetou. Ele te projetou para dar certo. Qual parte da sua história você precisa ouvir Deus? Um homem com problema sério de rejeição, incredulidade, que estava afetando a sua profissão, ele era um designer, foi procurar um pastor para ajuda. Falou: pastor, eu estou com um problema na minha profissão, eu não estou conseguindo mais desenhar os meus projetos. E o pastor foi orar por ele e falou assim: olha, o que aconteceu com você quando você é criança? Que você estava desenhando lá o desenho. Eu falei assim: meus pais estavam brigando. E eu desenhei, e quando eu fui dar o desenho para o meu pai, ele bateu o desenho e não viu o meu desenho. E eu peguei aquele papel, amassei e joguei fora. E aquilo me feriu muito. E aí o pastor falou assim: então vamos orar e perguntar para Deus aonde ele estava quando isso aconteceu. E Deus falou com ele: eu estava vendo o seu desenho. Enquanto seu pai não estava vendo, eu estava lá no canto vendo o seu desenho. Aquilo ressignificou a profissão dele. Ele entendeu que ele não foi rejeitado. Apesar do pai dele estar tendo crise no casamento com a mãe, Deus não rejeitou o propósito dele. E aquilo curou a profissão dele. Ele pôde voltar a desenhar e fazer um projeto. E tem também um TED Talk, o Calmas Carenhas. Muito interessante a história dele. Um palestrante que ele conta a história pessoal que influenciou muita maneira de ver a situação. Ele fala que na casa dele, no fundo do quintal, tinha uma pessegueira, um pé de pêssego. E eles gostavam muito de brincar, ele e mais 2 irmãos. Ele gostava muito de brincar nessa árvore, era uma memória afetiva que ele tinha, né? E um dia o pai chamou os 3 e falou assim: olha, eu quero que vocês despeçam daquela árvore, porque aquela árvore está doente, nós vamos ter que cortar. Aí eles ficaram muito tristes e tal. Aí o Cal, eu acho que ele tinha uns 7 anos, ele chegou e olhou e ele viu uma fruta, viu um pêssego nela. E falou: pai, tem uma fruta nela, só que eu estou com medo de comer. E ele falou assim: mas por que você está com medo de comer, né? Aproveita, né? E se a árvore, sabendo que vai morrer, com vingança, ter gerado uma última fruta com veneno e eu morrer? Aí o pai sabiamente falou com ele: mas e se essa árvore, sabendo que vai morrer, tiver produzido a melhor fruta de toda a sua vida? Esse é o significado que Deus tem para a sua vida. Ele vê o melhor em você. Não deixe que as pessoas torçam o seu propósito, a visão das coisas. Deixe que Deus te dê o segundo toque. E só para terminar, o último significado que Deus atualmente fez, porque eu não estou fechada, eu estou aberta com Deus sempre, mas que tem muito a ver com esse momento aqui. Você lembra, Lé, que quando você me convidou, eu falei: eu vou orar? Então, Deus trabalhou muito comigo, porque eu fiquei durante muito tempo, não conseguia dizer não, mas eu tinha uma dificuldade de pregar, algumas pregações, eu tinha muita ansiedade. E Deus começou a trabalhar comigo. Falou assim: então você vai começar a orar. Porque Ele me lembrou de quando eu tinha uns 6 anos de idade. Eu perguntei para minha mãe qual que era a idade, mais ou menos 5 a 6 anos. Eu estava numa escola e a professora me chamou. E eu não escutei ela. E ela me chamou de novo e eu não escutei. Depois ela me gritou e ela me pegou pela blusa e me puxou até na frente, rasgando meu joelho. Então Deus falou comigo assim: quando você é chamada para frente, e você não fui eu que te chamei, você se sente violentada.
Então, a partir de agora, eu quero que você me ouça, se é eu que estou te chamando. Entende? Então, tudo, gente, tem uma explicação, né? Você não tem que viver no automático, né? Eu acho que esse tempo de pandemia nos ensinou muito, né? Sobre ouvir, fazer as coisas com calma, e vai dar tudo certo, deu, né? Chegou até aqui. Então, eu queria orar por você agora, né? Eu quero te pedir que você feche os olhos, peça a Deus para te falar onde é que Ele quer te tocar, qual o segundo toque que você precisa na sua vida, seja como a sua pessoa, ou a sua profissão, ou o seu ministério. Às vezes, Deus te chamou para alguma coisa na profissão, mas te chamou para outro ministério na igreja. E às vezes, Deus te chamou só para ser. Né? Às vezes, a sua presença aqui na igreja já faz diferença nos relacionamentos. Você não tem que ser violentada no sentido de fazer as coisas por pressão. Mas pergunte para Deus. Faça por amor. Ouça Ele. Deixa Ele te dar o real significado, para que você possa ser essa mulher que acrescenta na vida das pessoas. Amém? Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar esse toque no sentido de, primeiro, nós falarmos para o Senhor como nós estamos enxergando. Como é que nós estamos nos enxergando? Ou enxergando as pessoas, ou o nosso ministério, ou a nossa profissão. Então agora, Jesus, dá-nos o segundo toque. Como é que o Senhor nos enxerga? Como é que nós precisamos enxergar? Como é que o Senhor quer que a gente veja? Qual que é a visão real do Senhor para as nossas vidas? O nosso chamado. Seu Deus, nós queremos ser livres, queremos ser curadas, queremos ser mulheres que acrescentam. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Amém. Aleluia. Vamos se colocar de pé. Obrigada, eu que agradeço. Nós temos uma lembrancinha para a senhora, com muito amor. Agora eu fiquei toda feliz, já estava feliz, agora eu fiquei mais feliz ainda. Nossa, Deus. Eu contei isso em todos os lugares. Falei, gente, vocês não sabem. Aí o meu marido fala, acote. Aí ele fala, a cota. Ela fica zoando, a cota vai vir. Então é uma honra para nós ter a senhora aqui conosco, porque tudo que está acontecendo aqui nós foi regado a oração. Tudo, absolutamente tudo. Nós estamos novos nesse prédio, então é tudo novo, mudança, uma promessa para essa casa, para essa igreja. Uma nova visão. No início do ano, o missionário recebeu um tema rema que seria um ano de mudança, e foi mudança mesmo. Mudamos de um prédio para o outro, de um bairro para o outro, e onde tudo está ainda se movendo, ainda nem terminou o final do ano e tudo está se movendo. Então eu creio que essa palavra foi bênção para cada uma de nós, porque se a gente olhar, lá na IFOL a gente fala que é o caminho de volta, né? Que tem que fazer o caminho de volta. Muitas vezes temos que fazer o caminho de volta, porque olhar onde tem e ressignificar, olhar, falar assim, o que precisa ser feito, porque precisa ser feito muita coisa. Amém? Enquanto não vem, vamos adorar o Senhor, amém? Com uma canção, aleluia. Chegou, essa é uma lembrancinha, pastora. A nossa irmã Keila, nossa filha amada, que faz, amém? Das mãos dela, a Keila está ali atrás, está assim ali, Keila. Obrigada. Todo ano ela está conosco, com essa preleitora, coisa mais linda. E eu falei, Keila, você não pode ficar de fora esse ano. E eu ia dar uma planta, porque eu pensei que a senhora ama plantas. Falei, não, Keila, deixa Deus te usar. E ela, com muito amor, muito carinho, fez essa singela lembrancinha para a senhora. Muito obrigada por deixar Deus usar a senhora poderosamente. Amém? Aleluia. Vamos adorar o Senhor? Aleluia, com essa canção.
Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Seu grande amor não cessa, é eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Diga, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Antes de irmos para o final, talvez amanhã tenha algumas mulheres que não vão estar aqui, mas eu não podia fechar esse momento falando algo que o Senhor falou. Esse tema acrescentou, mulheres que acrescentam no tema rema do missionário de mudança. Como eu falei, não seria o tema que eu escolheria, não seria, mas quando eu recebi esse tema, que foi nacional, da nossa denominação nacional, eu falei, o Senhor está nesse momento, o Senhor está nisso. E quando nós mudamos para cá, como a maioria sabe, que são daqui, eu resisti em vir para cá. Eu não sabia o que o Senhor tinha preparado para nós. E quando o César falou, vamos, eu falei, meu Deus, como vai ser? E eu tive um momento de mesa com a pastora Eliane, e ela me contou o que o Senhor falou sobre a glória da segunda casa, que seria maior que a primeira. E passou todo esse tempo, nós começamos a orar, todos esses meses orando, buscando. E na vigília das pastoras, das equipes, o Senhor falou comigo, e eu estava sem entender o que o Senhor estava querendo falar com esse tema. Eu não tinha nada programado, eu não sabia o que seria de música, quem faria o início, o meio e fim. E na vigília o Senhor falou, através da boca da pastora Eliane, que a glória é para esta casa, é para este tempo, é para mim, é para você. Eu estava sem entender o que estava acontecendo na minha vida, porque muitas vezes eu fazia isso que a pastora Raquel falou. Falei, o que está acontecendo? Por que comigo?
Eu me achava incapaz, eu me achava improvável, porque eu vim de algo improvável. Era uma líder de célula Kids, casar com um superintendente, cuidar de pastoras, de líderes de campos. Bugou a minha mente, deu um chute lá dentro. Então eu fiz muitas coisas feias, muitas coisas chatas. E um dia, eu fui no Senhor e falei, onde eu estou errando? Só que eu tinha dificuldade de admitir, porque nós temos dificuldade de admitir, nós mulheres, temos muita dificuldade de admitir. E então, Deus precisou ser mais rígido comigo. E Ele me levou, Ele falou, vai, você precisa sair desse momento de conforto. E precisa se arrumar, se ajeitar. Você precisa ser curada primeiro, para você curar outras pessoas. E foi quando eu decidi, porque o processo não é quando você se joga, não é quando te colocam no processo, é quando você decide entrar no processo. O missionário, ele falou, você não está afastada de ministérios, vai se cuidar, você precisa buscar ajuda. Mas quando eu entendi que eu precisava me colocar neste caminho de processo, foi quando o Senhor começou verdadeiramente me curar, me sarar, me libertar. Foi quando eu fui curada e liberta. Para esse novo tempo está acontecendo hoje na minha vida, eu precisei deixar ir para trás, fazer muitos caminhos de volta. Pedir perdão em público, pedir perdão perante a igreja, perante líderes, por palavras, gestos, maneiras, pensamentos, olhares, coisas que às vezes a gente fala sem pensar, sem querer, ingenuamente falando. Porque olhamos, queremos tudo tão perfeito, damos valor a um tapete, ou a um copo, ou a qualquer coisa. Esquecemos que o melhor de tudo é olhar para Ele, que é dele que vem tudo, todas as coisas. Então hoje para mim, tá aqui, ouvir essa palavra, para mim é muito valoroso, porque quando eu saí do EIFOL 1 e fazer o caminho de volta com o meu esposo e com os líderes, foi dolorido, mas foi prazeroso. Como eu olho para essa igreja hoje, posso falar, uau, eu venci. Obrigado, Jesus, porque eu venci. E quando eu olho as minhas líderes, as minhas pastoras trabalhando comigo, ali falando, pastor, o que eu preciso, o que eu posso fazer? Que alegria que é estar, servir a esse Deus. Não vai dar certo, se não deu certo ainda, é porque não chegou no final. Mas o Senhor falou, ei, tenha bom ânimo. Eu venci, você também vai vencer. Eu não sei quais são as chaves, quais são os seus gatilhos dessa noite. Mas pega essa palavra, leve para sua casa, coloque ela, vai no Senhor, fala assim, o que eu tenho que fazer? Porque não está dando certo? Faça isso. Talvez você nunca recebeu uma palavra, uma direção. Talvez você nunca ouviu da forma que você ouviu essa noite. Ou você já ouviu, mas diz que os santos de fora faz milagre. Então, ei, pega essa palavra, olha para você, para de apontar os outros, olha para você, para o seu eu, amém? Eu não podia terminar isso aqui e falar, eu não tenho vergonha nenhuma em falar. Muitas pessoas falam assim, você vai contar esse testemunho até quando? Até Jesus voltar, porque é o meu testemunho de cura. E eu vou falar que eu saí daquele processo, estou em outro, e vou entrar em outros, e outros, e outros, até o Senhor quiser que eu esteja ali, alinhada com Ele. Porque é difícil, irmãos, mas eu sei que Ele está comigo, dia e noite, amém? Por isso quando falou desse tema, que mulheres que acrescentam, tem muitas mulheres que eu posso olhar que estão acrescentando na minha vida. Eu não conheço a pastora Raquel, mas ela acrescentou na minha vida hoje, ela não tem ideia do quanto ela acrescentou hoje, porque eu posso falar, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Não é aquele paizinho, não é aquele Senhor que está lá distante, não. É o meu Pai, o meu paizinho, o meu papai. Amém? Você que pode, aplaude a Ele, que é digno de honra, de glória, de louvor, da sua adoração. Tudo é por Ele, meio dEle, intermédio dEle, que são feitas todas as coisas, todas
todas as coisas. Obrigado, Senhor, por esse momento que estamos aqui. Tu és maravilhoso, Tu és digno, Senhor, de honra, de glória e de todo louvor. Obrigado por essa casa, por essas irmãs, por cada ministério representado aqui hoje, pelo ministério de louvor, pelo ministério de dança, pelo ministério de intercessão, o ministério de comunicação, de som, todos os ministérios kids, todos eles, Senhor, todos eles. Obrigado a cada pastor, a cada pastora, a cada um que saiu do seu tempo, deixou seu marido, os teus filhos, a sua família, para estar aqui, neste momento tão precioso conosco. Te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom a todo tempo, em nome de Jesus. Agora nós vamos para um momento que a Casa da Bênção tem, amém? Que a gente fala que é o chama eu, mas você que pode, quiser,